Tratamento de Choque, com Paulo Eduardo Martins e Diogo Fontana. Boa noite, reaças. Estamos aqui para mais um tratamento de choque. Ao meu lado está o meu amigo Diogo Fontana. Boa noite, Diogo. Boa noite, Paulo. Legal, vamos começar aí. E antes eu quero dar alguns recados, como já é de praxe, para quem acompanha aqui o programa já entendeu. No dia 8 de novembro, na Livraria Danúbio, em Curitiba, o romancista e cronista Alexandre Soares Silva, o colaborador da revista VIP, vai participar de um bate-papo com sessão de autógrafos para o lançamento do seu romance, A Alma da Festa. O romance é editado pela Realejo Livros. O evento começa às 18 horas. A Livraria Danúbio fica na Alameda Prudente de Moraes, número 1239, em Curitiba. Quem quiser já pode comprar o livro antecipadamente no site da livraria, que é muito legal. A livraria está atendendo online já. O livro já se encontra em pré-venda. O site é o www.livrariadanubio.com. Já foi lançado também a edição número 7 da revista Vila Nova. A revista conta com uma entrevista com o filósofo Roger Scruton. A revista Vila Nova pode ser comprada ou assinada diretamente no site da revista Vila Nova, www.revistavilanova.com.br. Eu quero aproveitar também para pedir para os amigos que estão ouvindo o tratamento de choque para que compartilhem o conteúdo. Quando a gente posta aqui o link ou as memes da Rádio Vox, enfim, tudo que o conteúdo que a Rádio Vox está publicando, seria muito legal se vocês compartilhassem. É importante que a gente faça a disseminação desse conteúdo, porque é a ideia eixo do projeto, que é a gente levar informação que normalmente não se encontra na mídia tradicional brasileira. Portanto, por favor, compartilhem esse conteúdo. Antes de entrar no assunto de hoje, e aliás o assunto de hoje é maravilhoso, tá na moda, moda inclusive de se vestir mesmo. É verdade. Hoje nós vamos falar dos Black Blocs. Né? Antes disso eu quero explicar um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Complementando o que já vinha dizendo. A ideia aqui do tratamento de choque é a gente fazer uma análise de conjuntura. Eu e o Diogo, a gente semanalmente vai tentando entender o que está acontecendo no Brasil, aqui no mundo, enfim, mas com foco no Brasil, na verdade. E a partir dessa compreensão, a gente transmitir para vocês, compartilhar até onde a gente conseguiu alcançar. O nosso papel é juntar os fatos, é trazer essas informações com algum rigor jornalístico, algum não, com bastante rigor jornalístico, para que a gente chegue mais próximo da verdade, da realidade que está acontecendo. Né? E assim a gente apresentando para vocês, outras pessoas também vai estimulando outras pessoas a estudar e vão chegando às próprias conclusões, e a gente vai girando a roda do conhecimento. Este que é o nosso papel, não é, Diogo? A gente não tem todas as respostas finais, a gente está aqui só olhando tudo que está acontecendo e tentando nos situar. E as ferramentas que a gente usa para isso são as ferramentas ensinadas pelo professor Olavo, principalmente no seminário de filosofia. Quem tem interesse em buscar a verdade, em apurar os fatos, em tentar entender o mundo, tem que estudar, fazer o seminário de filosofia do professor Olavo. Eu recomendo vivamente, fortemente, veementemente. É para aprender a pensar. Exatamente. Então vamos lá. Dito isso, vamos continuar o nosso assunto. A primeira coisa que a gente tem que entender a respeito dos Black Blocs é a natureza. O que é o Black Bloc? O que é este fenômeno? De repente a gente ligou a TV e começou a ver aí os caras fantasiados, sujeito de preto, com capuz, tampando o rosto, com ar de superioridade revolucionária, e a gente está perguntando o que é isso, da onde surgiu. É neste ponto que a gente vai chegar. Então a primeira coisa é, que negócio é esse? A resposta. Os Black Blocs, eles são uma arma tática, um instrumento de luta política que é usado pelo movimento revolucionário. É isso mesmo, eles são uma arma. O movimento revolucionário utiliza os Black Blocs para determinados fins. E o que é esse movimento revolucionário? Esse movimento revolucionário, o ouvinte tem que entender que ele é muito maior do que PT, muito maior do que o PSOL.
do que Eduardo Campos, do que PSB, do que a coitada da Marina Silva. É um negócio muito maior do que isso. E para entender, a gente tem que voltar lá para as aulinhas de matemática. Lembra das aulinhas de teoria de conjunto? Eu odiava. Somos dois, então. Mas então, o ouvinte tem que entender que o PT é um pedacinho. O PT está contido num negócio chamado Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo está contido num outro negócio muito maior chamado Movimento Revolucionário. E esse Movimento Revolucionário, ele já existia antes do Fórum, e já existia antes da União Soviética, que é uma coisa muito mais antiga, muito maior e internacional. E o Black Bloc, os Black Blocs, eles são um instrumento que esse movimento usa mundialmente para determinados fins táticos aqui e ali. Dá para entender assim, Diogo, que há um tabuleiro de xadrez e cada daqueles quadradinhos é um pequeno tabuleiro que cada uma das peças faz o seu próprio jogo. O Black Bloc é o peão. É um peãozão. É um peãozão, exatamente, isso aí. Bom, o movimento revolucionário é um movimento internacional, né? Você se lembra aquela reunião maluca que acontecia em Porto Alegre? Teve umas 2 vezes lá. Depois teve no norte. Teve, né? em Belém também. Teve em Belém, aí lá era muito perto da floresta, o povo não gostava tanto assim da coisa. Porto Alegre acho que era mais fusarca, mais bagunça. Tem a Gruta Azul e a Tia Carmen, né? Eu sempre definia o Fórum Social Mundial de Porto Alegre como uma reunião de pessoas em busca de sexo, né? Mas, não duvido. Mas não era só isso, na não verdade. Duvido. Era uma análise inocente, mas eu também falava isso com 18. Bom. Enfim, aquilo era na verdade um encontro do movimento revolucionário. Esse movimento ele é formado por uma infinidade de organizações. São centenas de coisas, milhares mesmo, muita gente articulada. ONGs, partidos políticos, fundações, institutos, grupo guerrilheiro, aí tem para todo gosto. Eles abrangem a régua inteira do aspecto político, né? Todo mundo acaba se reunindo num barco só. Eles têm várias discordâncias, vários pontos que eles conflitam. Um, às vezes, nem sabe que está ajudando o outro. Sim, inclusive na teoria deles, essa organização em rede, tem até uma expressão que agora não me lembro, mas alguma coisa a ver com são células de autogestão. Cada uma dessas organizações aí que compõem o movimento revolucionário, cada uma tem a sua pauta, a sua agenda, se organiza de forma relativamente autônoma, funciona mais ou menos por si só, mas tem algumas determinadas torneirinhas de dinheiro que são... Algumas fontes comuns, né? São as mesmas. São os elos... é o patrão, e aí quem manda. A estratégia é quase que perfeita, né? Porque elas atuam automático, sem saber da outra. Sem saber. Às vezes sai do controle, às vezes age por conta própria, depois tem que apagar o incêndio. O sucesso da missão de uma aciona um dispositivo automático em outra que entra em ação. É um negócio de louco, mas é real, infelizmente. E os Black Blocs estão aonde nisso? A gente já disse que eles são arma, né? Que eles são uma arma usada por esses revolucionários, né, Diogo? Só voltando um pouco ali para o movimento revolucionário, os pessoal que se organiza em rede, eles têm propostas contraditórias, mas eles têm um inimigo em comum. E esse inimigo em comum é a civilização ocidental com sua moral judaico-cristã. Não é piada do Cacete e Planeta. Não eles têm um efeito destrutivo, eles são uma força destrutiva. A pauta positiva deles propositiva, ela é inalcançável, ela é utópica no verdadeiro sentido da palavra, uma utopia, um não lugar. É um negócio que nunca vai chegar mesmo, eles nunca vão conseguir construir o que eles imaginam, o paraíso na Terra. Isso é absolutamente impossível. Mas eles vão destruindo muita coisa no caminho. Claro. Então são como se fosse uma nuvem de gafanhotos, eles são uma verdadeira praga egípcia em tempos modernos, né? E quem é religioso vai entender quando eu disser que esses revolucionários são legião. Mas essa história de utopia também ajuda a ele alimentar e instigar os idiotas úteis que estão envolvidos, né? Principalmente os mais jamais jovens. Vai chegar, é uma venda de uma expectativa que jamais vai ser atingida, então a luta não para nunca. Eu tenho um amigo meu, Fábio, que trabalha em banco, e uma vez ele me ensinou uma coisa muito interessante, a diferença na teoria de gestão entre processo e projeto. Projeto é assim, eu vou construir uma casa, a casa está pronta, está findo o projeto. O processo ele continua sempre, e a revolução ela é um processo. Ela não é um projeto. Permanente. É um processo permanente. A tal da sociedade comunista, a sociedade perfeita, a sociedade sem classe, o paraíso na Terra, nunca chega. Então a revolução está sempre se revolucionando a si mesma. Se reinventando, se autoalimentando. E destruindo. E destruindo. E não construindo nada. Que triste. E aí, aquela gente que está envolvida, se eu perguntar pro cara que está lá na rua,
Ele não é um intelectual que está sabendo de tudo isso aqui, não sabe do que se passa. Ele está lá de preto, quebrando tudo, se acha macho. Às vezes ajuda a pegar uma menininha, né? Porque ele está protagonizando uma coisa, como muitos acabavam dizendo aí, desculpe, mas estamos mudando o Brasil. Por aí, isso deve funcionar com o pessoal aí de 17, 18, 16. Mas esse cara que está na rua, ele é a bala do revólver, né? Ele é a bala do revólver, ele é o que acaba fazendo a ruptura, a lesão. Ele tá lá na frente, mas o que importa é saber quem que tá segurando o revólver e quem que tá apontando, direcionando o revólver. E como a gente já disse, é um movimento revolucionário. O cara tá, se perguntar para aquele bobão que tá lá vestido de preto, que tá quebrando tudo, ele vai dizer um monte de besteira sobre política, vai ver com todo aquele blá 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 contra o sistema, contra a propriedade privada, contra a exploração, contra o capitalismo, contra o imperialismo, blá 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 blá. E o cara até vai se dizer anarquista. Eu sou contra o governo, não tem que ter governo. Repleto de contradições, né? E aí, nesse meio, ele acaba pedindo uma ação do governo em algum ponto. E tanto não faz. importa. O que tá na cabeça daquele bobão ali não importa nada, porque ele é bucha de canhão, ele é bala de revólver, na verdade. Ele é peão do xadrez, ele é infantaria. E assim que não for mais necessário, será descartado. Vai ser. É usado pelo movimento revolucionário, que no Brasil tem a sua atuação mais forte através do PT, né? Claro que tem vários, mas o PT é o eixo deste movimento no Brasil, dúvida. Que é quem coordena e dá sustentação, inclusive financeira também, para o Foro de São Paulo. Com certeza, inclusive com dinheiro do governo brasileiro usado, né, Sim, depois que tomaram conta do Estado, aí virou uma fonte praticamente inesgotável. Infinita de recursos. Infinito, porque bebem nos nossos impostos, favorecem alguns esquemas. Repassam para ONGs. Que repassam para outras organizações. Empreiteiras que acabam... fora do eixo. Esses empresários brasileiros que fizeram grandes negócios na Venezuela. Qual que foi a conta? É verdade. Pode certamente, se isso for rastreado, a gente chega neste ponto. E esse negócio de black bloc, esse pessoal que é a bala do revólver, é um negócio antigo. Surgiu aqui no Brasil, surgiu na face visível no Brasil em junho com as manifestações, mas mundialmente já existe há mais tempo, já há mais de uma década. Os serviços deles já foram requisitados, já foram usados em outros lugares, nas manifestações contra a globalização, lá, lembra, em Seattle, em Gênova, lá mais ou menos há 10 anos atrás, já tinha Black Bloc lá, tinha o pessoal com a mesma fantasia, mesma ideologia, mesmo discurso, capuz preto, mesma tática, mesma estratégia de guerrilha, já era um negócio que já tinha. Então é um negócio importado. O pessoal que faz quebra-quebra, eles só estão fazendo atuando de uma forma que já foi feita no exterior, já foi testado e eles... Testado e com sucesso. Isso. E muitos deles, o pessoal que se diz mais anarquista e tal, eles remetem à história do pós-guerra e não sei o que, mas a história de Black Bloc mesmo, da maneira que a gente está vendo atuar, ela é mais recente. É mais recente, de uns 20 anos para cá. Eles acabam sendo usados. E como é que se usa isso? Como é que se dá essa convocação? Aí entram as conexões internacionais. O sujeito que está lá quebrando o caixa na Paulista, o homem que está dando um prejuizinho para o Itaú, ele não aprendeu aquilo sozinho, ele não elegeu aquele alvo por nada, ele foi treinado, ou ao menos um líder é treinado, que aí eles funcionam como dispositivo de contágio. Isso mesmo. Né? Houve numa edição da revista Época, aliás, na edição online, isso, foi online, que eu saiba no se site, foi publicada uma matéria dizendo que os Black Blocs, eles são treinados em campos no Mato Grosso, recebem treinamento e técnica de guerrilha urbana mesmo. E esse treinamento é dado por argentinos e uruguaios que foram membros dos Tupamaros, né? E também por colombianos das Farc. As Farc que tem ligações também aqui, isso já também há documento disso, com uma ONG chamada, se eu não me engano, Sede Sapientes. Isso eu não conheço. Uma coisa assim. Agora essa notícia é uma coisa espantosa, que tinha que ter todo o destaque do mundo e saiu lá numa edição online da revista Época e jamais ficou esquecido. Ninguém foi atrás. O Caco Barcelos fez na Rede Globo uma reportagem sobre os Black Blocs. Não tava lá essa informação, gente. Fez abstração tanto da agenda política quanto do fato de que os caras recebem treinamentos de tupamaros
e de membros da Farc ou ex-membros da Farc. O Caco Barcelos cumpriu o papel de romantizar a ação dos caras. Então é uma coisa impressionante. Eles são verdadeiros guerrilheiros urbanos. A imprensa fica tratando eles como vândalos e arruaceiros que se aproveitam de manifestações pacíficas. Quando não, esses caras eles são guerrilheiros urbanos que estão atuando politicamente para favorecer a agenda da esquerda continental. Exatamente. Não é gente que saiu de casa do nada, que é despirocado, que não tem compromisso com as boas causas e resolveu quebrar a coisa aproveitando-se de um momento em que a punição seria quase que inviável. Não, é atuação com método. Repare que os alvos atacados, símbolos do grande capital, bancos, grandes lojas, enfim, lojas de departamento, governos que são vistos como mais à direita do que os governos de plantão, né, Diogo? Isso aí remete à Revolução Bolchevique na Rússia. Porque esse mesmo tipo de coisa aconteceu lá na Rússia no começo do século XX, antes dos bolcheviques chegarem ao poder. O pessoal acha que a Revolução Russa foi uma coisa assim, de uma hora para outra, Lenin depois o czar instalou o comunismo. Não foi assim. Primeiro porque não foi Lenin que depois o czar. Quando Lenin chegou ao poder, o czar já havia sido deposto. Foi uma revolução dentro da revolução. Houve 2 revoluções na Rússia. Que revolução é sempre assim, depois que derruba uma coisa, o grupo mais violento acaba... Vai lá e toma o poder do primeiro grupo. Então, na Rússia, os mencheviques fizeram a revolução e tomaram o poder em fevereiro. Os bolcheviques tomaram o poder dos mencheviques, que já eram socialistas, em outubro. E uma coisa importante é que saber que essa ação revolucionária, que culminou com a Revolução de Outubro de 17, era uma ação que já vinha de décadas. E isso dá para traçar um paralelo com o Brasil. Quem lê lá os Demônios do Dostoiévski vai ver a atividade revolucionária na Rússia na metade do século XIX. Claro, é sempre um processo que vai durar pelo menos uma geração. Pelo menos, às vezes mais de uma geração. E esse processo já está em andamento no Brasil há muito tempo. Se a gente veja a fundação do PT, a herança dos movimentos guerrilheiros lá dos anos 60. Então isso. Nós já temos a geração formada mais que uma, na verdade. Essa geração que está no poder é uma geração antiga, o pessoal na faixa dos 60 anos. Exatamente, é assustador esse negócio. E mais, ainda sobre a ação dos Black Blocs nas ruas, quanto aos alvos que eles elegem, reparem que em movimentos em São Paulo, quem subiu a passagem do ônibus? Prefeito. Isso. Eles iam aonde? No governador. E ia afrontar a polícia do governador. Pra Sim, isso. aí a gente vai chegar lá, que a gente falou que o Black Bloc é uma arma tática. É uma arma tática pra quê? Exato. Em Curitiba, o pessoal queria passagem do ônibus, que é da alçada do prefeito, eles iam no Palácio Iguaçu, que é a sede do governo. Passando estadual. Na frente da prefeitura. Sim, porque é um prédio do lado do outro, quem não conhece Curitiba, aqui no Centro Cívico, tem o Palácio do Governo do Estado e na esquina tem o Palácio da Prefeitura. E o pessoal ignorava a prefeitura, porque a prefeitura é alinhada com o PT, e ia no governo do estado, que é de oposição, que é do PSDB. Pois é. Aí já começa a ficar mais claro qual que é o papel dessa arma tática. Agora mesmo, em São Paulo, nessa última, o prefeito Haddad elevou o IPTU às nuvens, a outra dimensão, aquele negócio lá. Não teve Black Bloc bravo. Não teve ninguém. Ninguém vai fazer quebra-quebra na frente da prefeitura de São Paulo, nenhum Black Bloc, pelo menos. Que coincidência. Outra coisa importante é explicar que os campos de treinamento que existem no Mato Grosso, treinamento mesmo, pode haver em outros lugares. A gente está se baseando aqui na reportagem que foi publicada no site da época. Os Black Blocs são recrutados e treinados também pela internet. A internet acaba sendo a ferramenta de comunicação dos caras, né, para fazer a articulação. Tem uma tal de Deep Web, né, que é uma espécie de submundo, é o umbral da internet. É isso aí. Né? Existem salas de videoconferência, tem professor universitário, porque esse negócio é coordenado por gente de alto gabarito intelectual, não é por loucuragem. Eles treinam, doutrinam a molecada de 13, 14, 15 anos, tem muita coisa acontecendo, e tudo isso com conexões internacionais. Não é por acaso que no Egito, Turquia, no Occupy Wall Street, os slogans, as máscaras são iguais. Veja que há sempre esse elemento em comum.
não é? Que é o tal do Movimento Revolucionário Internacional. E aí você estabelece só fuçar um pouquinho no Facebook. Entra no perfil de um cara que participa de Anonymous, participa de Black Bloc, participa de Movimento Ocupa Rio, Ocupa Curitiba, tem aqui. Começa a dar uma fuçada no cara que abriu, por exemplo, um tópico numa comunidade, num grupo, o cara que criou um evento, começa a fuçar no perfil dele, você vai achar lá, vai achar gringo. Vai achar alguém que está envolvido em manifestação na Turquia, alguém que está envolvido na guerra civil na Síria, na deposição do Assad. Você vai achar gente assim. Você vai achar essas conexões internacionais. Essas conexões internacionais também estão lá na Deep Web. Esse pessoal está dando treinamento e consultoria. Está cheio de gringo atuando aí por trás. Essa é o Deep tal Web, movimento revolucionário internacional. É fato. Essa Deep Web, tudo que não presta tem lá, né? Desde dessas ideias, a pedofilia. Para o pessoal ter ideia de como há verdadeiramente treinamento de guerrilha urbana nesse pessoal do Black Blocs, recentemente aquele episódio dos Beagles, foi feita uma reportagem do Pânico na TV. Tava lá o Zé Mané, repórter do Pânico na TV, cobrindo a manifestação dos Beagles. De repente chega um cara, dá uma cotovelada nele, começa a hostilizar a equipe, dizendo: sai daqui, sai do front. No front é só Black Bloc. Ou seja, há uma disposição tática, uma organização. Quem conhece a história, lembra a disposição, por exemplo, do exército romano, tinha toda uma fora... Há um processo racional, sim, aliás, uma disposição uma racional. Disposição, então até a terminologia sai do front. O front é guerra, exato. É guerrilha urbana, é guerra urbana mesmo. Enfim, os Black Blocs estão sendo usados para criar anarquia e forçar uma ruptura institucional no Brasil. Ele é um movimento de desestabilização. E essa ruptura para se dar de forma violenta, né? Ou o que é mais provável, a partir de realização de reformas institucionais e mexer na Constituição, mexer na estrutura do país. Reparem que sempre que houve um quebra-quebra, algo, ou naquele momento em que haviam milhares de pessoas nas ruas, a dona Dilma respondeu com medidas que eram uma torção à esquerda, que não havia um único cartaz pedindo o que ela propôs nas ruas do Brasil inteiro. A esquerda, essa geração que está no poder, essa geração do PT, que é Dilma, Rui Falcão, José Dirceu, Lula... Esses caras estão aí há mais de uma década no poder e eles têm uma agenda que é a agenda da esquerda mundial. E eles estão tendo dificuldades para avançar essa agenda. Eles estão tendo algumas barreiras institucionais, eles não conseguem. Eles estão sendo pressionados pelo pessoal mais jovem. O pessoal mais jovem, o pessoal mais afoito, está pressionando. Tanto é que eles correm o risco de perder o poder dentro do próprio PT, que tem eleições gerais lá dentro do PT. Eles podem ter um outro pessoal tomando conta da legenda. O pessoal quer uma velocidade maior. Que quer mais chavismo, que quer mais comunismo e não está vendo essa agenda avançar. Aliás, a gente tratou disso na questão do PSOL, claro. No programa anterior. O PSOL pode crescer, o PT pode ter uma troca de comando de um pessoal mais radical dentro do PT. Mais radical, eu digo, mais apressado ou mais violento. Essa tensão, aí é que a gente tem que ter noção de tempo. Essa tensão se inicia logo no primeiro momento do governo Lula. Claro. Nós estamos falando de 2003, nós estamos em 2013. Já faz 10 anos, esses caras estão há 10 anos, eles ainda implantaram muito pouco. Para mim já implantaram demais, mas pro pessoal da esquerda eles acho que fizeram muito pouco ainda. E eles se sentem assim pressionados. Por um lado, as bases militantes pedem mais esquerdismo, mais comunismo. Por outro lado, eles se imaginam de mãos atadas do ponto de vista institucional. Então eles precisam mudar as regras do jogo, precisam uma ruptura. De forma mais lenta, agora resolveram, a tática agora é outra, né? Primeiro foi aquela de infiltração e tal, e agora os Black Blocs fazem esta forçada de barra. E quais são os objetivos dessa arma tática aí? Por que esses caras estão... Essa arma é usada para quê? Dentre vários objetivos, está lá. Desmoralizar os governos de oposição, os governos do PSDB, por exemplo. Desmoralizar as instituições mais ainda. Desmoralizar a Polícia Militar como instituição, a Polícia Militar Paulista e as polícias militares em geral como instituição. Simultaneamente, nesta ponto de desmoralização da polícia, são acionados os intelectuais para dar o embasamento de que é preciso desmilitarizar a polícia. O pessoal com a publicidade em cima vendendo a solução para o problema que eles estão criando. Todo mundo sabe que a Polícia Civil no Brasil não funciona, tem problemas seríssimos, né? É uma instituição bastante complicada, e aí eles vendem que a solução para a segurança é acabar com a militar. Acabar com a polícia militar, que é, aliás, é a mesma agenda do PCC. Se perguntar para o PCC se ele é a favor da extinção da PM, ele vai dizer, com plenamente. Certeza, isso aí, joinha. Aliás, são poucas as demandas vindas da ONU, a ONU fomenta esse negócio todo, que o PCC discorda.
Sim, a quem serve o fim da PM paulista? É só pensar um pouquinho. Além disso, outro objetivo dessa ação dos Black Blocs, essa ação contínua, é cansar a população com a anarquia. A população paulistana não aguenta mais. A população do Rio de Janeiro também não aguenta mais. E os caras estão lá todo dia fazendo arruaça, queimando coisa. O Gilberto Carvalho no meio. Sim, claro. O ministro da dona Dilma. E eles vão também criando uma espécie de uma jurisprudência, entre aspas, que já vai legitimando que eles podem fazer o que eles quiserem. Porque os caras não são presos, não acontece nada. Não já foi preparado o terreno jurídico para isso. E as pessoas se incomodam, mas também isso cria aquela ideia de criar uma referência aceitável. Sim. Você cria um ambiente psicológico que você passa a aceitar algumas coisas. Já foi criado. Do contrário, você não suporta. Já foi criado, já é tolerado, já é dado como um fato cotidiano do dia a dia que vai ter gente que vai lá, vai quebrar a agência bancária. E tudo certo. E a grande imprensa tratando os caras como heróis. A gente viu agora um vídeo de artistas da Globo, o pessoal dando aval, do Papo Leblon, isso, e tal, legal, dando todo o aval. E num cenário de anarquia, que é o que a gente está vivendo, e com a população cansada, o governante revolucionário, que é quem está no poder no Brasil, ele tem várias saídas, ele vai tirando as cartas da manga, né? Se a situação se torna absolutamente insustentável, insuportável, do ponto de vista da anarquia mesmo nas ruas, eles podem acenar com um endurecimento, com um estado de sítio e todas essas coisas que ajudam a avançar a agenda. Mas, mais provavelmente, eles acenam com reformas institucionais profundas, que aliás foi o que a dona Dilma fez aquela semana em junho. É a primeira tentativa. Vamos fazer uma reforma política através de uma constituinte. Falando em constituinte exclusivo, quando é impossível, toda constituinte é poder originário. Constituinte, eles fazem tudo, reescrever tudo. É poder originário, você não tem como limitar o poder originário. Então, você fazer abriu, o que quisesse, você faz tudo, o que quer. Exato, então num primeiro momento... Isso seria a ruptura. Sim, há uma tentativa de ruptura, de reforma institucional. Se não acontece, radicaliza os movimentos de desordem, de quebra-quebra na rua. E põe o bode na sala. Desordem ninguém suporta, então todo mundo vai clamar por ordem. E aí você criou as condições para o PT, a esquerda, usar inclusive as forças armadas para estabelecer a ordem, e aí sob o jugo deles. Exatamente. Então, os Black Blocs são uma arma tática usada para esses fins que a gente está explicando aqui. Para aumentar o poder da esquerda continental. Paramos por aqui. Durmam com essa, se é que é possível. Boa noite. E até a próxima.